Oi, gente, meu nome é Bruna Carvalho, sou nutricionista esportiva e hoje eu vou te contar um pouquinho da minha história, de como que eu cheguei até aqui como nutricionista, já passando dos 30 anos, mas com um corpo melhor do que eu tinha antes dos 30. Bom, minha história é um pouquinho longa, né? Afinal, esse ano que passou de 2019, eu completei 37 anos, né? Nasci em 82, em São Paulo, e de lá pra cá muita água passou debaixo dessa ponte. E eu vou contar um pouquinho pra você, já que você tá assinando meu canal, eu quero que você saiba um pouquinho a meu respeito, tá? E também acho muito legal se você quiser compartilhar sua história comigo, eu vou adorar ler e acho muito bacana essa interação da gente. Então, assim, como é que tudo começou? Na verdade, minha família, nós somos em três, eu tenho dois irmãos e sempre tivemos aquela aptidão por comida, né? Gostamos muito de comer os três e principalmente comida mesmo, comida de panela. Agora eu moro no Ceará, a gente diz assim, comida de panela. O arroz, o feijão, o macarrão, macarronada, adorava, bife milanesa, né? E isso foi assim minha vida inteira, minha adolescência, minha infância inteira foi assim, eu comia realmente muito bem. Minha mãe nunca teve que implorar para eu comer e ao mesmo tempo gostava também de coisas saudáveis, né? Muita salada, muita fruta, a gente sempre teve bastante fartura disso lá em São Paulo e porque em alguns lugares do Nordeste a gente sabe que realmente não tem, né? Mas hoje em dia já tá bem melhor, mas quando eu vim morar aqui em Fortaleza era meio difícil, há 15 anos atrás. E com esse passar do tempo, até os 7 anos, mais ou menos, eu era uma criança magra, sempre fiz atividade física, né? Fazia tênis, natação, brincava na rua, diferentemente de hoje em dia, né? Que as crianças acabam ficando muito enfurnadas dentro de casa com videogame, enfim, naquela época não tinha videogame, mas a gente usava pouquíssimo, né? Era mais assim, final de semana e tal. Não era como é hoje. E a gente podia brincar mais na rua mesmo, não tinha tanta violência, então as brincadeiras eram bem lúdicas e muito dinâmicas. Então até os 6, 7 anos eu comia, mas gastava, né, caloria. Então não tinha muito problema, não era magrela, mas também não era meio cheinha, assim, mas pra criança, né, a gente sempre acha fofinho. E aí quando começou mais ou menos pros 8 anos, eu comecei a ganhar um pouco de peso e foi deixando aquela coisa de ganhou 2 quilinhos aqui, 3 quilinhos ali, e eu nunca me pesava, criança não tava preocupada naquela época, a gente como criança, hoje já tem criança, né, querendo fazer dieta com 6, 7 anos, mas naquela época não tinha. E com 10, 11 anos, mais ou menos, minha mãe me levou no médico, né, pra fazer aqueles exames de rotina, e aí o colesterol deu um pouquinho elevado, e minha mãe na hora se assustou, e minha filha tem que fazer dieta. E aí meu pai tem um histórico de colesterol alto e a minha mãe na mesma hora falou assim, não, vamos rever sua alimentação, né, e aí vamos ver o que que dá pra tirar. E aí a médica na época, isso, enfim, sei lá, no 1993, mais ou menos, 94, quase 20 anos, né, mais, né, eu tô ruim de conta, 25 anos atrás, os endocrinologistas, eles não eram muito, ainda não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Então, o que que ela mandou eu tirar? Ela mandou tirar ovo, né, porque a gema tinha muito colesterol, mandou eu tirar embutidos, né, linguiça, essas coisas, carne vermelha, nem pensar, não podia comer um filezinho de peito de frango, um peixezinho, mas ela não falava muito, e fritura não era pra comer, mas o que ela falava? Que, assim, em termos de carboidratos, ela não falou muito. Então, macarrão, essas coisas mandou reduzir a quantidade, mas a gente já sabe que hoje em dia os grandes vilões pro colesterol são mais os carboidratos até do que as gorduras, mas isso é um assunto para outro vídeo. E, enfim, acabei reduzindo essas coisas da minha alimentação, e como eu não gostava muito de besteira, eu gostava muito de comida, obviamente que eu acabei perdendo um pouco de peso, né? Porque eu acabei diminuindo essas coisas e realmente acabei me sentindo melhor. Era 11, 12 anos, pré-adolescente, né? E tal. E aí, quando eu fiz 12 anos, mas eu fiz por saúde mesmo. Ela mandou eu tirar, eu tirei de boa. Enfim. E aí, quando chegou com 12 anos, eu tive que mudar de turno da escola. Eu estudava à tarde, comecei a estudar de manhã. E nessa mudança, os novos amiguinhos, né, amigos da escola, da sala de aula, e tinha uns 2 ali, 3, que pegavam muito no meu pé. E eu era tipo
tava gordinha, né? E tinha acabado de menstruar também, então começava a ter seio e tal, e ganhei peso, né? Também depois da menstruação. E sempre tive o nariz meio arrebitado, sempre tive o nariz em pezinho, assim. E quando você tá gordinho com o nariz em pé, a gente acaba apelidando de porquinho, né? E eles me chamavam de pig. E isso, nossa, pra mim era horrível, porque realmente eu ia pra escola à força e muitas vezes me escondia dentro do banheiro, porque na hora dos intervalos eles ficavam me chamando de pig e tal. E aquilo pra mim era terrível, porque eu gostava muito de ir na escola, sempre gostei muito de estudar, só que ao mesmo tempo, durante a aula, eles não me enchiam o saco, porque eu tava prestando atenção na aula. Mas nos intervalos, e como tinha mudado de turno, as minhas amigas também não estavam na minha sala. Então meio que eu também não tinha ninguém pra me defender, digamos assim, né? E eu nunca fui muito de enfrentar também. E aí acabou passando, eu passei esse ano terrível, né, na escola. E esse bullying todo, né, que realmente, ainda bem que eu sempre tive uma cabeça muito boa, meus pais sempre me ajudaram bastante e Deus sempre foi comigo também. E aí quando passou o ano, virou o ano, eu pedi pra mudar de sala, né, porque eu não aguentava mais aqueles meninos. E aí eu mudei de sala e aí tudo bem, aí o pessoal me aceitou melhor, não foi eu que me aceitei, né, o pessoal me aceitou melhor. E eu estudei de boa, e aí quando eu cheguei nos 14 para 15 anos, mais ou menos, automaticamente você vai crescendo, né, vai espichando um pouco, e eu acabei perdendo um pouco de peso, né, espichei, parou o inchaço, o inchaço do impacto da menstruação, também o corpo vai acostumando com os hormônios, né, e aí você também vai acabando desinchando um pouco, e aí eu dei uma afinada mesmo. E aí já tava um pouco mais vaidosa, já comecei a me preocupar um pouco mais com o que eu comia. E aí comecei também a ver as amigas começarem a se interessar pelos meninos, né? Hoje em dia é bem mais cedo, né? Mas naquela época era com 14, 15 anos. E aí comecei, não, vou ter que fazer uma dieta, vou emagrecer, quero ficar magra, aquela coisa assim. E aí comecei a procurar revistas né, e toda semana saiu uma revista nova no jornal e comprava a revista e aí tinha aquelas dietazinhas lá de 1000 e poucas calorias, dieta da lua, dieta da sopa, dieta, sei lá, do abacaxi, dieta que só podia comer melancia. Olha, eu já fiz de tudo. E toda vez, logicamente que eu perdi peso, né, emagrecia, tipo, em uma semana você desincha mesmo. Mas como eu também não treinava muito, jogava só um vôlei aqui, eu tô lá, já tinha diminuído muito a natação, já diminui, já tava numa fase mais de estudo mesmo, acabava que eu não tinha muita queima de caloria, então eu também não me sentia tão fraca, mas passava uma semana, 15 dias de dieta, emagrecia ali, tipo, 3, 4 quilos, que não era só de gordura, a gente sabe que perdia muita água mesmo e músculo também, que eu já nem tinha, né, porque não treinava muito. E aí, passava 15 dias, aí voltava aquela compulsão alimentar de tipo, não, preciso comer. E aí, 15 dias comendo de novo. Aí tudo que eu tinha perdido eu ganhava, né? Então, acabava que ficava nessa lei da compensação, ou seja, passei o ano inteiro com o mesmo peso, basicamente, né? Porque eu perdi um pouquinho, ganhava um pouquinho, perdi um pouquinho. E tinha uma saída de rotina no final de semana, tinha férias, viagem. Muita gente acho que se identifica com isso, né? De fazer a dieta bem direitinho por um tempo, aí chuta o balde por alguns dias. Todos aqueles dias que fez dieta não valeu nada, porque ganhou tudo de novo. E aí, quando foi no final do ano, de 2000... Não, eu não me lembro direito o ano, acho que foi 98 para 99, eu tinha acabado de fazer 15 anos, né? Eu no Réveillon, aquelas coisas de a gente fazer meta. Não, porque eu vou fazer meta pra emagrecer, meta pra ganhar dinheiro, meta pra não sei o que. E aí, nessa virada do ano, eu falei, ó, dia 31 de dezembro é o último dia que eu vou comer coisas engordativas. A partir do dia 1º, eu vou fechar a boca, vou comer só salada, frango ou peixe e gelatina diet de sobremesa e maçã. E aí, e leite desnatado. Era isso que eu comia. E eu fiquei nisso, acho que, sei lá, uns 4, 5 meses. E aí, realmente, e final de semana não tinha mais saída. Eu realmente foquei e falei que era assim. Então, eu sequei mesmo, assim, em 4, 5 meses. Eu fiquei bem magra. E aí, acho que eu emagreci uns 15 a 20 quilos. E já tava no meu peso até abaixo do que eu precisava. Todo mundo na escola já comentava que eu tava super magra e tal. Mas ainda não tava feio. Aí tava uma magra razoável, digamos assim, né?
E eu tava feliz com o meu corpo, pela primeira vez na vida eu tava me aceitando e tava tudo bem. Só que eu não sabia como que eu ia continuar a minha vida. Por quê? Porque naquele exato momento eu não tinha o conhecimento suficiente. Naquela época não se falava muito em nutricionista, só tinha endocrinologista. Os nutricionistas eram mais para a parte de alimentação em restaurante, a gente não tinha muito nutricionista. E quando tinha, eram caros, né? E na época também a gente não tava podendo gastar. E aí a minha mãe não imaginou que eu ia precisar também. E eu, por minha conta, comecei a restringir mais ainda a alimentação. Porque na minha cabeça era assim, bom, se eu conseguir emagrecer e agora eu tô abafando, né? Tô me sentindo bem, eu tenho que continuar magra. Então, pra continuar magra, eu tenho que continuar comendo pouco. E eu não entendia que tinha que ter uma dieta de manutenção de peso, que é diferente do cálculo da dieta de perda de peso. E aí o que aconteceu foi que eu, ao invés de aumentar as calorias do que eu tava comendo, porque eu já tava no peso ok, eu restringi mais ainda. E aí eu tirei tudo, né? E aí eu, em vez de... Eu tirei as proteínas, eu acabei ficando só com salada, basicamente, e com a maçã e a gelatina diet. Não entendia nada de proteína para músculo, não sabia nem para que, como é que era o músculo. Na verdade, a minha intenção era ficar magra. E aí, isso durou mais uns 3 meses também, só que aí realmente eu emagreci muito, 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 a ponto de os meus hormônios ficarem todos bagunçados, eu já não tinha mais a menstruação, entrei a menorreia, né, que chama, e realmente fiquei cadavérica, né, e aí desenvolvi uma anorexia, que é um transtorno alimentar, e então isso tudo durou 7 meses, mais ou menos, foi de janeiro até julho. E aí, de agosto, mais ou menos, até novembro, eu comecei a dar trabalho, né? Porque aí os meus pais acharam que realmente eu tava doente, me levaram pra psicóloga e, enfim, acabei tendo todo um trabalho, assim, de acompanhamento, só que eu não queria, né, voltar a comer. Então foi difícil nessa fase. E aí realmente fiquei meio que brava com eles e teve toda aquela parte de rebeldia que só quem tem anorexia na família sabe. Aí quando chegou em novembro, mais ou menos final de ano, assim, eu realmente comecei a me ver. Acho que eu tinha uma cegueira muito grande que eu não me via tão magra quanto as pessoas me viam. E aí, por um comentário que uma pessoa fez, externa, que não era da minha família, aquilo me atingiu. Ele supôs que eu podia estar usando droga, uma coisa assim, e eu realmente fiquei muito chateada, e aquilo meio que também foi bom, porque eu despertei. Às vezes você precisa ouvir uma coisa que te desagrada e que te confronta, para você tomar uma decisão e sair daquela zona de conforto, porque pra mim tava confortável, não tinha mais fome, eu já tava me achando magra mesmo, mas eu ia morrer, porque eu realmente tava com 35 quilos, já tinha 1,69 m, e eu cada dia comia menos, né? Os meus índices de potássio no sangue já estavam baixíssimos, meu coração podia parar a qualquer momento. E aí, realmente, minha mãe não sabia mais o que fazer, tipo. E aí, do nada, depois que eu escutei esse comentário, eu fui na frente do espelho e eu realmente me vi muito magra. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o que que eu fiz? Como é que eu vou voltar? E aí eu comecei a comer, né? E aí voltei a me alimentar, fiquei meses tentando ganhar peso, mas meu intestino ele ficou tanto tempo sem alimento, né? Que ele passou a não absorver. Então foi até a primeira vez na vida que eu comia pra caramba e não engordava. E se eu comesse só comida saudável, aí que eu não engordava mesmo. Por mais que a quantidade fosse enorme. E até porque também meu estômago era pequeno ainda, então eu também não tinha fome. E aí eu até comia besteira mesmo. Pipoca doce, tudo que tinha de açúcar pra ver se virava pelo menos alguma coisa, né? Mas não adiantava. E aí acho que o metabolismo também acelerou porque eu perdi muita gordura, enfim. Eu sei que demorou um tempo pra eu voltar, só que ao mesmo tempo eu também não queria ganhar gordura, eu queria ganhar mais músculo. E eu sabia que eu tinha que pelo menos ganhar dos 35, eu tinha que pesar pelo menos, sei lá, 58, né, pra 1,70 de altura. E eu tinha que ganhar pelo menos uns 20 quilos. E pra ganhar isso de gordura não ia rolar, né? Aí eu comecei a fazer musculação. E aí foi quando me deu a virada, com 16 anos, aí eu comecei realmente a gostar de musculação. Então muita gente torce o nariz pra musculação, não gosta de musculação. Mas pra mim foi um remédio, foi uma terapia e ao mesmo tempo foi a que me deu mais efeito. Porque eu consegui ganhar peso rápido, ganhei músculo muito rápido.
Então, em menos de um ano, dos 16 até os 17, eu já tinha encorpado e ao mesmo tempo não ganhei nada de gordura. Então, a musculação realmente foi incrível, assim, pra mim, por conta disso, né? E aí eu tonifiquei o corpo, fiquei com o corpo legal, comendo, não tinha também muito conhecimento ainda de alimentação, mas fazia do meu jeito, né? Quando você tem a 18, 19, 20 anos, parece que tudo dá certo, né? O metabolismo funciona, ele é rápido, você toma um wheyzinho e já faz efeito no músculo. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu tive anorexia, como desregulou todos esses hormônios, eu tive essa dificuldade na menstruação. E aí, pra voltar a regular, eu tive que fazer alguns tratamentos. Aí o ginecologista prescreveu lá um anticoncepcional que iria me ajudar a regular esse ciclo. Porque vinha, mas depois não vinha, e ficava 3 meses sem vir, e depois vinha muito. E aí ele me passou e eu nunca tinha tomado. E eu comecei a tomar nessa época de 16 anos, mais ou menos. E nunca mais parei de tomar. Então eu fiquei tomando, acostumei, não me fazia mal, era um de baixa dosagem. Depois a gente tentou trocar uma vez para injetável, mas eu enchei muito. E aí voltamos pro de baixa dosagem, porque eu tinha lido que podia ter risco de trombose e tal. Mas na minha família não tinha ninguém com antecedentes e eu nunca imaginei que faria mal e, enfim, achava que era sempre com o vizinho, né? E aí passou o tempo, quando 20 anos, 21 anos, eu vim morar em Fortaleza e continuava treinando, me alimentando bem, tava com o corpo bem bacana, do jeito que eu queria, né? Mas depois dos 23, mais ou menos, foi quando eu entrei na faculdade de nutrição com 25, né? E aí, na faculdade, você não tem muito tempo de... Isso às vezes é meio desculpa também, né? Mas realmente, o curso de nutrição, ele é muito intenso, assim. Então, você tem aula o dia inteiro de manhã, muitas aulas à tarde, muita prática, né? Muito laboratório. E eu tinha que estudar também. E, ao mesmo tempo, não dava muito tempo para treinar. Então, eu treinava, mas não na intensidade que eu treinava antes, né? E dessa época, eu já tava meio que me alimentando... Já, às vezes, dava umas escapadas, ia jantar fora, né, viajava bastante. Então, acabava que não era tão regradinha quanto eu era antes. E aí, com o tempo, eu fui mantendo peso, mas eu não definia muito a musculatura. E comecei a notar que eu tinha dificuldade de ganhar massa muscular, comecei a ter dificuldade de ganhar massa muscular depois dos 25, 26, 27. Aí eu comecei a pensar, nossa, é porque eu tô chegando perto dos 30, né? E 28. E aí, quando chegou dos 29 para os 30, eu realmente comecei a me preocupar um pouco mais, porque fica todo mundo assim, não, quando você chegar com 30, você vai ver que as coisas mudam. E eu mesmo falava assim, não, gente, não pode, de um dia para o outro, o metabolismo vai mudar, você já vai, até a visão já vai começar a ficar meio embaçada, não é possível. Mas eu já tava sentindo desde os 28, assim, que eu já não perdia mais peso com tanta facilidade, que eu já não tava mais ganhando massa muscular. Só que eu também descobri que uma das coisas que me atrapalhavam muito era justamente o anticoncepcional que o médico me passou lá na época da anorexia e que eu nunca deixei. Por quê? Porque quando eu resolvi tirar o anticoncepcional, e aí eu falei, não vou usar porque tava já saindo vários artigos científicos a respeito dos riscos aumentados de trombose, a respeito da questão do aumento de varizes, e aí minha mãe já tinha tido. Então eu resolvi meio que interromper e falei, não, vou parar. E aí no que eu parei o anticoncepcional, várias coisas aconteceram. Foi exatamente quando eu fiz 30 anos, e não, no ano, né, em que eu fiz os 30 anos. E aí eu observei várias coisas. Eu observei primeiro que pele piorou, começou a ter um monte de espinha, e a questão de cabelo também caiu bastante. E aí vocês, né, normalmente quando acontece isso, os meus pacientes mesmo não conseguem, as minhas pacientes não conseguem muito tempo ficar sem o anticoncepcional. Mas é porque é um efeito do próprio anticoncepcional no teu organismo, né? Ele vai lá, vai aumentar uma proteína que chama SHBG, que é transportadora da testosterona, e aí essa testosterona fica inativada, você não consegue fazer com que ela haja no receptor. Então, a testosterona, por exemplo, é a grande responsável pelo ganho de massa muscular. E eu também notava que a celulite também tinha piorado muito nos últimos anos. Apesar de eu ser magra, mas eu sempre tive celulite.
E ela vinha piorando com o tempo. E retenção de líquido também vinha piorando com o tempo. TPM também tá piorando com o tempo. Coisas que no início, quando eu iniciei a pílula, eu achava que tinham melhorado tudo, né? Tanto a TPM tinha melhorado, achava que até desinchava, porque ele tem esse que eu tomava tem um certo apelo de marketing, né? Dizendo que desincha. Só que com o uso contínuo prolongado, eu tava sentindo os efeitos contrários, né? E aí, quando eu suspendi, foi que realmente eu percebi o mal que ele tava fazendo. Porque quando você tira, você sente tanto efeito colateral, é porque o corpo já tá tão acostumado com ele. E aí, o que aconteceu? Toda a testosterona que tava presa, resolveu, né, se soltar da SHBG e grudar no receptor. E aí você tem os efeitos androgênicos, que a gente chama. Então, dura mais ou menos 6 meses. E aí eu falei, não, vou resistir bravamente esses 6 meses e não vou voltar a tomar. E aí, realmente, depois dos 6 meses, né, com a médica também, me passou lá alguns tratamentos para poder melhorar a pele e tal, e aí pronto, aí realmente regulou. Mas mesmo assim, até depois dos 30, eu noto que as acnes hormonais, elas são comuns, assim, então mesmo em período, hoje em dia, mesmo sem usar anticoncepcional, sempre antes da menstruação ou antes da ovulação, sempre a pele dá uma piorada. Então essa foi uma grande diferença que eu senti depois dos 30 também. E aí essa questão do anticoncepcional, eu notei também o quanto melhorou o meu corpo depois dos 30, porque aí a testosterona ficou livre. Então ela tem esse efeito colateral de acne, de queda de cabelo, que você pode contornar com uma dermatologista, mas ao mesmo tempo, a testosterona ajudou muito no ganho de massa muscular. Então assim, se eu pegar bioimpedância da primeira vez que eu fiz com 31 anos e hoje com 37, a diferença é bem grande. Eu ganhei bastante massa muscular e o meu peso basicamente é o mesmo, né? Então, assim, realmente o percentual de gordura despencou, porque eu fiz essa troca. Então, muitas vezes as pessoas querem trocar massa gorda por massa muscular, mas elas não percebem que o hormônio é importantíssimo. E não adianta também se entupir de testosterona de fora, porque você vai ter um monte de efeito colateral. Você tem que primeiro ver se a sua, que está sendo produzida, já não daria conta. Só que muitas vezes está bloqueando. Seja com anticoncepcional, seja com Mirena, então que também é anticoncepcional e também faz isso, né? Se você usa, você pode fazer exame de sangue lá, que pedir testosterona, pedir progesterona, que é a da ovulação, obviamente, que vai dar baixa, mas a testosterona você vai ver que muitas vezes dá menor do que a mínima, né? E aí por isso que diminui libido, né? Então você vai descobrir o que é libido depois que você para. Então, basicamente, eu acho que eu fui descobrir depois dos 30, né? Porque eu só parei com 30. Então, assim, muito benefício. Então, questão do metabolismo, por exemplo, realmente eu senti mesmo que era mais difícil. Então, perder gordura, ganhar massa muscular, e a pílula tava atrapalhando mais ainda. Quando tirou a pílula, aí já não justificava mais. Só que ao mesmo tempo, eu sabia que já tinha entrado no 30, então o que eu fiz? Eu vou me dedicar 110%, né? Porque se 100% você se dedicando, talvez ainda não tenha resultado, você tem que ficar ainda mais focado, sair pouco da dieta, deixar para uma ocasião realmente muito especial. E aí, nesses últimos 7 anos, eu venho realmente aprendendo muito sobre isso, os alimentos que vão favorecer. Então, você muda um pouco depois dos 30 também a sua visão de mundo, né? Você começa a não se preocupar mais tanto com a parte só estética, né? Ah, eu quero ficar magra. Mas também com a parte de saúde, né? Então, hoje, particularmente, eu não faço mais qualquer dieta. Eu não tem como eu tirar proteína, por exemplo, da minha dieta. Eu já sei a importância que a proteína tem, eu já sei a importância que as vitaminas têm. O próprio carboidrato também é muito importante para sua tireoide. Então, também não dá pra zerar carboidrato, que nem o pessoal fala. Tira fruta, tira tudo. Não vá nessa. Então, em vídeos mais pra frente, eu vou estar explicando muita coisa pra você sobre isso. Mas com realmente a maturidade que os 30 anos vai trazendo, hoje em dia já tá bem mais tranquilo, assim. Por quê? Porque eu desfoquei disso. Então eu já entendi o que eu preciso comer, eu já entendi o que eu preciso treinar e a vida segue, né? Então acaba que hoje é leve, não é mais aquela coisa, aquele fardo que, né? Ah, eu preciso emagrecer, eu preciso caber na calça. Não tem mais isso. Então, por quê? Porque eu já entendi que depois dos 30 anos o metabolismo fica mais lento e que eu preciso focar mais, e só depende de mim. Também que eu descobri fundamental depois dos 30 foi justamente o uso dos antioxidantes, né? Realmente antes eu não me preocupava muito, tipo, na dieta, eu queria saber era de caloria,
Então, para mim, o mais importante era, assim, quantas calorias tem isso? Aí pegava um produto qualquer no supermercado, as calorias, eu ia lá olhar as calorias. Eu nem olhava o que tinha de proteína, de gordura, de carboidratos, né? E não é que a minha visão tenha mudado depois que eu fiz nutrição. É lógico que a faculdade abre a mente, né? E a gente consegue, pelo conhecimento, olhar outras coisas no rótulo, né? Mas a visão mudou, é uma questão de maturidade mesmo. E hoje, muito mais do que as calorias, eu olho principalmente, mais até do que gordura, proteína, que são importantes, obviamente, né? Mas eu olho muito a questão de açúcar, que é algo que depois dos 30 anos caiu a minha ficha, e eu realmente hoje em dia fico, assim, meses sem usar açúcar. E isso eu sei que é uma coisa que me ajuda demais a não inflamar. Eu tenho muita dificuldade, assim, eu praticamente não fico gripada. Eu tenho muita imunidade boa, assim. Por quê? Porque eu não uso nada inflamatório. Então, normalmente, por exemplo, açúcar é uma das coisas que eu acostumei mesmo a ficar sem. Realmente, antes eu sempre gostei bastante, mas hoje eu adaptei. Então, acho que não tem nada melhor do que você fazer a sua comida mesmo, fazer o seu docinho. E hoje tem muitas opções também no supermercado, que tem loja de suplemento também, que tem opções de docinhos fit, né, que são com xilitol, que se você gosta de doce, dá muito bem para disfarçar e guardar o seu apetite, né, sua gula por doce, por algo que realmente vale a pena, né? Se tivesse que eleger algo vilão depois dos 30, eu diria que seria o açúcar. O açúcar, por ele ser inflamatório, ele também tem uma questão de oxidação, então, ou seja, aumenta, acelera o envelhecimento, né? Ele influencia até no seu DNA, então estimula as células cancerígenas a se multiplicarem, né? Então o açúcar realmente não tem benefício nenhum, assim. Sendo disseram assim, não, porque ele melhora a serotonina e o bem-estar e você fica bem o dia inteiro. Não, ele só melhora por um momento. E aí logo ele cai e aí você fica pior do que você estava antes. E aí você tem que comer outro. Então, eu acho que depois de uma certa idade você tem que começar a pensar assim, tudo aquilo que me vicia, tudo aquilo que tira o meu próprio controle, eu tenho que começar a abrir meus olhos e tirar isso aí, porque eu é que domino minha mente, eu é que domino meu corpo. Então você tem que ver, se o doce pra você não é algo que te domina, então tudo bem, você usa uma vez ou outra, usa no domingo. Se já não te domina, por que usar todo dia? Se você consegue ficar sem. E se você ainda não consegue ficar sem, porque provavelmente você tem uma insulina que é muito rápida e você tem um receptor que tem uma afinidade maior, talvez, do que a que eu tenho por açúcar, esse é o seu vício, digamos assim como tem pessoas que têm por bebida alcoólica, pessoas que têm por farinha de trigo, né? Então, se você sabe que esse é onde o calo aperta, é aí que você tem que trabalhar, né? Então, usar substâncias que vão diminuir que vão melhorar essa ação da insulina, né? Você tem a canela, que é excelente, a própria creatina também, que é um suplemento bom, muito bom também. Enfim, a gente tem, sei lá, a gente tem o uso dos chás, né? Vários chás também que são excelentes também. Então, exercício físico, não tem nada melhor do que regule a sua insulina do que exercício físico, né? Exercício físico, o músculo, ele vai usar lá aquele açúcar do sangue sem precisar da ação da insulina, né? Então, assim, é algo que resolveria o problema, melhoraria muito a sua glicemia, melhoraria muito a sua insulina. Por quê? Vamos combinar que depois dos 30, você já teve aí muitos anos forçando o seu pâncreas a liberar a insulina, para essa insulina pegar esse açúcar. E com o tempo, o corpo vai cansando mesmo, né? Então, se isso durar mais 10 anos, mais 20 anos, e você fizer uma imagem mental, como é que você vai estar daqui a 20, 25 anos, não vou te animar não, mas assim, provavelmente um pré-diabetes, um diabetes vai estar acontecendo aí, porque o pâncreas ele cansa, e aí ele vai, ou ele vai deixar de produzir insulina, ou a insulina vai começar a ficar muito alta, porque ela não vai conseguir encaixar na glicose para levar para a célula, ou seja, você vai ter uma resistência à insulina, que em ambos os casos levam ao diabetes, né? Então, realmente tem que tomar muito cuidado. Então, se tivesse que eleger um vilão, e que se eu pudesse dizer assim, o que me ajudou realmente a depois dos 30, manter a forma e melhorar, né? Baixar o percentual de gordura meu, que era 28, 29, para hoje, que é 18, 19,
Então, realmente, assim, se a tendência é piorar, como é que eu melhorei, né? E como é que você pode fazer isso? Isso não acho engraçado que tem muita gente que fala assim, não, porque você é nutricionista e você conhece as coisas. Não tem nada a ver, né? O conhecimento, ele só liberta quando você bota em prática. Então, tem um monte de gente que é nutricionista, conheço vários, que não estão em forma. Por quê? Porque não aplicam aquilo que eles conhecem, né? Então, você tem que realmente ter o conhecimento, mas botar em prática. Sem prática, não vale nada. É a mesma coisa de você ir no nutricionista, pegar lá uma dieta e não fazer nada. Só o fato de você sentar na cadeira dele, ou na minha cadeira, você não vai estar emagrecendo por conta disso, né? Então, realmente foi isso que realmente me ajudou. Principalmente a questão de açúcar, de ser muito chata com açúcar. Realmente eu sou bem assim chata com açúcar, muito mais do que com farinha de trigo, muito mais do que com farinha. E a questão do anticoncepcional, que foi uma coisa que realmente mudou minha vida quando eu tirei, e para melhor, porque possibilitou com que eu pudesse ganhar massa muscular. Depois dos 30, é muito ruim você perder peso sem ganhar massa muscular. Por quê? Porque a sua produção de colágeno, ela começa a declinar com o tempo, né? Principalmente depois dos 30. E aí, o que vai acontecer? Se você perder peso e não colocar uma massa muscular ali onde tinha aquela gordura, muito provavelmente a pele vai ficar sobrando, né? Então você vai ficar com uma flacidez enorme. É a história do tchauzinho lá, que a pessoa dá o tchauzinho e o bracinho, né? Essa parte aqui de trás vai para um lado e vai para o outro. Por quê? Porque é a flacidez. Se você tirou uma bolona de gordura e não botou nada no lugar, então aquela pele ficou sobrando, né? E aí com o tempo, se você não bota nada no lugar, aí não come proteína direito, não se alimenta direito, vai perdendo massa muscular. E aí muitas vezes, com 40 anos, já tem vergonha de botar uma blusinha, já tem, né? Ah, que meu braço é gordo, mas na verdade não é gordo, muitas vezes ele é flácido. Ele tem gordura e pele, ele não tem músculo, né? Então, às vezes, não tem nem tanta gordura, é mais realmente a questão da pele. E se tiver gordura, obviamente, que aí ficam as duas coisas que desagradam todo mundo, flacidez mais gordura localizada. Então, depois dos 30, é corrida, musculação, você precisa fazer musculação. E o aeróbico também, que ajuda muito nessa queima, que no caso a corrida, por exemplo, me ajudou muito a queimar essa gordura localizada. Mas quem ajuda a gerar o músculo, não tem jeito, exercício de força. É a musculação, é o crossfit, é o funcional. Então, até os 25, 26, 27, você pode até meio que brincar, e no sentido assim de não fazer uma atividade muito pesada, né? Às vezes faz um recreativo, faz um vôlei, né? Não que o vôlei não modele o corpo, mas ele não tem uma carga como uma musculação, ele é mais pro aeróbico também. E aí, numa corrida, você pode fazer até os 28, 29, mas se você continuar fazendo tudo isso depois dos 30, sem a musculação, realmente você vai começar a ter mais flacidez ainda. Portanto, se tiver que escolher um entre corrida e musculação, você ficaria com a musculação, mas a ideia era que mesclasse os dois, por isso que hoje em dia também tá muito em moda o HIIT, né? Que são aqueles treinos intervalados, que é justamente para você encaixar o aeróbico de uma forma rápida e intensa, junto com os treinos de força, que são extremamente importantes, 3, 4, 5 vezes por semana, ou exercício que você faz em casa mesmo, funcional, alguma coisa que você use o peso do próprio corpo, né? Mas que você realmente tenha um exercício de força. Então isso é fundamental depois dos 30. Então eu acredito que esse conjunto de coisas é que tenha me ajudado a chegar nos 37, digamos assim, melhor do que eu, pelo menos, me considero melhor do que eu tinha com 29. Não só em foto, né? A gente tem que ter, acho que é uma questão de autoimagem, né? A gente não precisa esperar que os outros digam. Eu tenho que dizer o que eu acho, o que eu sinto. Em termos de roupa, eu tenho roupa que eu uso, enfim, eu tenho calça há mais de 15 anos, pra você ter noção, que cabe ainda. Então, realmente eu sei que eu ainda tenho, não é só pela balança, porque muitas vezes o que acontece, você pesa na balança, o peso tá o mesmo, mas se ao longo dos anos você perdeu músculo e ganhou gordura, a roupa não cabe, e você tá com o mesmo peso. Então, na verdade, o que aconteceu? Você aumentou o percentual de gordura, mas o seu peso tá o mesmo, você está uma falsa magra, ou às vezes o peso nem tá tão magro, mas você realmente tá com o percentual de gordura muito alto, né? E aí não adianta se basear no peso. Ah, porque eu tenho que chegar no peso tal, porque eu vou caber na roupa tal. Não é mais assim o cálculo. Então agora, realmente, depois dos 30, não tem jeito. Ah, eu não gosto de musculação. A gente não vai fazer só o que a gente gosta na vida.
Se você quer ter resultado, você vai ter que pagar o preço. E essa história de fazer exercício, com o tempo, você vê o resultado e aí você começa a interiorizar que aquilo ali é bom, né? Então é algo que, tipo, pra que eu escovo o dente? Porque eu sei que o dente vai ficar limpo. Então você escova. Não é porque você gosta de escovar o dente, é porque você gosta de ter o dente limpo. E a mesma coisa da musculação, né? Então, mesmo não gostando, mas procura uma academia legal, procura um personal, alguém que te ajude a tornar o treino mais legal. E o mais importante, vá com a mente aberta para gostar, né? Não diga logo que você não gosta, porque realmente não vai. Pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu na vida. Eu nunca parei. Parei às vezes só pra fazer funcional, pra fazer crossfit, pra experimentar, mas acabei voltando pra musculação mesmo. Então, se eu pudesse resumir o que me ajudou depois dos 30, tirar o anticoncepcional, fazer musculação pesada, né, encaixando, intercalando com corrida, o uso dos antioxidantes, também que foi muito bom, eliminar açúcar da minha vida, então eu uso em ocasiões especiais, um aniversário, um bolo de aniversário, né, não só do meu, né, do aniversário de uma pessoa que eu gosto, enfim, uma Páscoa, você comer um pedacinho de chocolate, né. E uma outra coisa também que apareceu depois dos 30 que desenvolveu em mim, foi a intolerância à lactose, que foi algo que eu nunca tive, mas que eu tenho visto muito nos pacientes também, acontecer isso ao longo da terceira década, digamos assim, né? Principalmente chegando perto dos 30, 35, você começa a sentir uns desconfortos quando você usa leite, iogurte, ou constipação, né? Prisão de ventre, ou diarreia, começa a soltar o intestino, ou gases, ou dor de cabeça, acne. Então, muitas vezes os sintomas são muito diferentes, mas quando você faz o exame, você descobre que você está com intolerância à lactose. Então, isso é bem comum. Portanto, se você está chegando já nos 30, ou se você já passou dos 30, eu sugiro que comece a pensar em tirar o leite. O iogurte e o queijo não, porque realmente a lactose já no processo de fabricação, ela já é basicamente toda degradada, né? Mas se você tiver intolerância, obviamente tem que usar o sem lactose. Mas se você não tem, de repente poderia usar o normal. Agora, o leite em si, depois dos 30, eu acredito que para as mulheres, né, principalmente porque a intolerância à lactose, ela tem para quem tem intolerância, ela tem uma ação na questão da pele, na questão de acne, então não é muito interessante assim, de repente você tá usando depois dos 30, você pode usar o leite sem lactose, mas eu particularmente prefiro usar o leite vegetal, né, leite de amêndoa, leite de coco, que são muito bacanas também. Então essa seria outra dica também. Então pronto, essa foi um pouquinho da minha história. Eu realmente sou muito feliz hoje com 37 anos, muito mais do que antes dos 30. Acho que hoje já tenho uma aceitação muito melhor de mim mesma. Acho que estou plantando na minha mente, hoje em dia não é mais o pensamento do preciso ser magra hoje. O meu pensamento é assim, estou plantando o meu amanhã, estou plantando os meus 40 anos, os meus 50 anos e vou colher lá na frente. Ou seja, começar a vida às vezes mais ou menos, mas terminar a vida muito bem de saúde, né? Às vezes você pode ter começado que nem eu, gordinho, comendo errado, mas que com o tempo foi mudando e foi aprendendo coisas e foi se conscientizando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Que a gente tem que cuidar dele e que não é pra ficar assim intoxicando com um monte de porcaria que tem por aí. E que as comidas mesmo, os alimentos de verdade é que tem sabor mesmo. Isso é uma questão de hábito e é uma questão do dia a dia mesmo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos aí. Aproveita, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Ativa aí o sininho, porque todo vídeo que eu postar você vai ser notificado. Também dê a sua curtida, o seu like. E se quiser também deixar um comentário contando um pouquinho da sua história. Se quiser comentar alguma coisa sobre a minha história, eu vou estar super assim aberta para responder. Então, até o próximo vídeo.